Querido Deus Pai, aqui estamos mais uma vez na Tua casa para aprender da Tua palavra, para receber o ensinamento, aquilo que Tu queres falar conosco nesta noite. Ah, Pai Santo, dá-nos clareza, dá-nos entendimento, dá-nos a compreensão, para que possamos, Pai, ao sair da Tua casa, aprendendo e sabendo mais a respeito da Tua vontade para com as nossas vidas. Pai, o Teu servo que vai ministrar, continua dando a ele a sabedoria do alto, a revelação da Tua palavra e a firmeza e clareza para transmitir a todos nós nesta noite aquilo que Tu tem revelado a ele, tem colocado no seu coração através da Sua palavra, Pai. Oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos ainda sabem qual foi, para que igreja foi destinada a carta, tema da nossa convenção? Filadélfia, muito bem. Então, irmãos, só relembrando o que nós ouvimos lá, é importante nós, antes de entrarmos no estudo da carta, nos lembrarmos que foi uma carta, a carta é uma mensagem, a carta traz uma mensagem e, ao mesmo tempo, é uma revelação. Afinal, todo o Apocalipse, ele é uma revelação, mas também é importante saber, nós relembrarmos, em que momento isso aconteceu, né? Então, era por volta do ano 90, só tinha da turma dos discípulos de Jesus, os primeiros 12 lá, só tinha um que estava vivo. Qual era esse apóstolo? O apóstolo João. Ele já tinha cerca de mais ou menos 90 anos aí na média. Alguns dizem que tinha um pouco mais, de 95. Mas a situação que ele se encontrava, ele estava preso numa ilha chamada Patmos, e ele mesmo diz aí no capítulo 1, que ele estava preso por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Em outras palavras, ele estava preso porque ele era um cristão que não se intimidou e não se calou diante de toda a perseguição, e por isso ele estava preso. Ele teve uma sorte melhor do que a dos outros que morreram, né? Morreram como mártires. Então, ele está preso. Creio eu que o sentimento que ele carregava no seu coração, se nós pudermos fazer esse exercício de entrar na mente e no coração do apóstolo João, eu creio que ele não estava muito feliz, porque talvez ele lá, pastor Paiva, naquela caverna, sozinho, ninguém sabe se ele passava alguma privação, mas com certeza ele não estava num lugar muito confortável, ele estava numa caverna. Caverna é lugar de morcego, caverna é lugar de cobra, de lacraia, de tudo que não presta tem numa caverna. Então não é um bom lugar para se ficar. Não tinha energia, não tinha lâmpada, né? E aí, talvez, na altura dessa idade dele, ele ficou pensando, poxa, mas Jesus nos prometeu que a igreja seria vencedora. E o que eu estou vendo? Ele lá na ilha, o que eu vejo no continente, na terra firme? O que eu vejo em Jerusalém? O que eu vejo em Israel? O que eu vejo em Roma? O que eu vejo na Ásia Menor? E até onde tinha igreja, onde tinha crente. Eu vejo a igreja sendo destruída, eu vejo o imperador romano, e o imperador da época era o Domiciano, e ele teve várias atitudes hostis contra a igreja. Então ele via a igreja sendo destruída, os crentes sendo levados para o calabouço ou para o Coliseu, para servirem de espetáculo humano ali, sendo comido pelos animais. Essa era a situação. Em outras palavras, ele disse, acabou. Acabou tudo, acabou-se a esperança, eu acho que eu vou ficar por aqui, né? Talvez muitos de nós estejamos na situação de João. E aí, Deus dá a revelação para Jesus Cristo, que Jesus Cristo manda o anjo entregar a revelação para João. Aí ele diz, olha, eu estava aí, no dia do Senhor, no domingo, né? Dia do Senhor, no domingo, eu fui, uma porta se abriu, eu fui em espírito, uma voz como a de trombeta falou comigo e disse, escreve tudo o que tu vês, né?
E aí é esse cenário. Então, o livro de Apocalipse, ele é um livro que vai trazer esperança, porque quando a gente começa a ler e chega lá no final, é como se Deus, Jesus Cristo, tivesse elevado João para cima e dizendo assim, ó, tu estás vendo isso daí que está ocorrendo com os olhos humanos, tu está vendo derrota, mas vem ver o futuro que Deus planejou e que vai ser realizado para a igreja. Aí ele vê a igreja sendo perseguida, mas depois ele vê o diabo sendo derrotado e finalmente o novo céu e uma nova terra, né? Então ele diz, ó, esse César que tu está vendo aí, ele nem vai existir no final, ninguém não vai nem se lembrar dele, né? Tem inimigos mais poderosos, mas tem o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que está pelejando pela igreja. Então João, num quadro de tristeza, desânimo, ele já ficou alegre, porque ele viu o futuro da igreja. E aqui fica uma lição para nós. Se nós, no nosso dia a dia, na nossa tribulação, nas nossas angústias e as dores que são muitas, que vêm para acabar com a gente, se o nosso olhar estiver só aqui nesse plano horizontal, nós vamos morrer decepcionados, nós vamos morrer antes do tempo e nós vamos morrer tristes. Mas, se nós olharmos com o olhar do Senhor e ver o futuro que Ele deixou para nós, que somos a igreja de Deus, aí nós vamos nos animar, porque nós vamos dizer assim, as tribulações desse mundo, elas são temporárias, mas o que espera por mim é eterno. Então foi isso que aconteceu com João. E aí nós vamos mergulhar na cidade de Filadélfia, a igreja que existia naquela cidade. Como os irmãos também se lembram, Filadélfia significa amor fraternal. Um irmão amava tanto o outro que colocou o nome de Filadélfia, né? E no grego é isso. Foi fundada pelo rei Atalos, Filadelfos II, e a igreja de Pérgamo, o pessoal que aproveitando esse rei, saíram de Pérgamo e fundaram essa colônia. Qual era o objetivo? Esse rei queria propagar, disseminar a cultura grega ou a cultura helênica, principalmente a questão do idioma. Irmãos, vejam só como Deus ele trabalha. Nós estamos falando aqui do 2º século antes de Cristo, mas quem começou esse processo foi Alexandre o Grande, que começou o processo de helenização do mundo, onde o grego do Novo Testamento que nós temos aqui, o Novo Testamento, ele é todo no grego, um dialeto do grego chamado grego koiné, era o grego que esse pessoal falava. Implantaram essa cidade. Então, quando o evangelho começou a ser escrito, foi muito fácil evangelizar, porque todo mundo praticamente era o inglês da época, né? Todo mundo falava aquela língua, e aí Deus estava... Os irmãos entendem como Deus está por trás do processo de implantação do seu reino? Então, como todo mundo entendia a letra grega, o idioma grego, escreveram o Novo Testamento no grego, e aí ele se difundiu. Então, nós temos essa igreja que, além de falar o idioma grego, mas daquelas 7 igrejas, ela era a igreja mais pobre, mais insignificante do ponto de vista humano. Era uma igreja que, além dos problemas corriqueiros de perseguição de dentro e de fora, a perseguição de fora do Império Romano, dos Césares, perseguição de dentro pelos falsos judeus, que aqui eles chamam de sinagoga de Satanás, ainda havia de quebra problemas sísmicos. Havia muito terremoto naquela região. Por isso que a maioria daquelas pessoas moravam fora da cidade, nos campos, nos arredores, porque de repente um prédio daquele cai, olha o prejuízo, né? Mata muita gente. Então, esse era o contexto da cidade. Aos olhos das outras cidades, os filadelfos, ou filadelfinos, ou filadelfenses, não fosse ninguém muito importante, mas essa cidade estava localizada no entroncamento que ela
o correio romano passava por lá e ela era tipo numa encruzilhada, ela era porta de saída e de entrada para muitos lugares. Então, os irmãos percebem o ponto estratégico que essa cidade estava colocada, principalmente para o processo de expansão da igreja. Mas vejam só, irmãos, era uma igreja aparentemente sem muita significância. E quando eu estava preparando esse estudo, eu me lembrei da nossa realidade. Nós temos muitas congregações localizadas em lugares ermos, em lugares que talvez não tenha muita badalação, em lugares talvez que aos nossos próprios olhos não sejam tão significantes. E talvez ao olhar do próprio dirigente da congregação, a sua congregação não seja significante, porque tem pessoas aos seus olhos pobres, carentes, social e economicamente carentes. A pergunta é, será que esse era o olhar também lá dos crentes daquele tempo? Certamente que sim. E na montagem desse estudo, vinha esse paralelo, e me despertou, e eu vou dizer para vocês, eu fiquei assim muito impactado com o que vinha à minha mente, e me colocando no lugar de cada dirigente dessas congregações distantes, até aqui mesmo em Manaus, mas no interior. Imagine uma congregação no Lago do Pombo. Quem já foi no Lago do Pombo? Uma congregação no Lago do Pombo. Uma congregação lá no Iauara. Iauara já está chique. Mas se a gente atravessar o Solimões, do Iauara, atravessa o Solimões, vai lá no Cuia. É uma congregação, pastor Dilmar, não é nossa, mas é uma congregação no meio do mato, no meio do roçado. Aqueles irmãos muito humildes. Pastor Paiva foi lá. Eu, tu e o Jefferson, te lembra? Fomos, né? Pois é. E aí, como é que esses irmãos vivem? Mas vejam só, irmãos, aí eu peço que vocês, por favor, abram aí Apocalipse 1, 13 e 18. Então, João volta, no versículo 12 ele disse, e virei-me para ver quem falava comigo. A curiosidade, né? A curiosidade matou o gato. E virando-me, vi 7 cartiçais. Mas ele disse que tinha uma voz de trombeta, ele virou para ver quem era. Né? Ele virou para ver quem era. Vejam só, irmãos, vamos seguir essa leitura. E no meio dos 7 cartiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. Mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. O 20, o mistério das 7 estrelas, que vi na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, quando eu li isso, imaginando ali a igreja a igreja de Filadélfia, a igreja mais humilde, menos considerada, mas olha, irmãos, do ponto de vista de Deus, do ponto de vista de Jesus, imagine essa imagem aqui, essa voz como de muitas águas. João olha, ele cai quando ele vê. Ele cai diante da presença de Deus.
Não dá para olhar, ele cai diante da presença do Cristo glorificado. A sua aparência era como o sol na maior força do dia. Mas quem olha para o sol? E era maior. Era maior. Então, qual é a mensagem, irmãos? Não importa a situação espiritual decadente que a igreja esteja passando, quem está no meio da igreja é Deus. Ele anda passeando no meio da igreja. Eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus, obreiro: nunca mais olhe em nome de Jesus para a sua igreja como uma igreja simples, como uma igreja cabrunhada. Olhe para a sua igreja e veja o Deus Todo-Poderoso passeando no meio dela. Ele está passeando no meio dela e Ele está te segurando pela mão, meu irmão. Ele está te segurando pela mão no momento, em todo momento, mas inclusive naquele que você acha que Ele não está do seu lado. E aqui está escrito, Ele está passeando e tem nas mãos as 7 estrelas. Ele cuida de nós. Se eu fosse você, eu daria uma glória a Deus. É uma revelação tremenda. Ele dizia para João: João, tu não entende o que está acontecendo no meio de tudo isso. Eu estou no controle de todas as coisas. Eu não esqueci nenhuma igreja e não esqueci nenhum de vocês. Irmãos, essa é a grande mensagem para nós. Deus não esqueceu a Assembleia de Deus do Brasil, aonde quer que ela se encontre, e nenhum de nós. Ele nos segura pela sua mão. Mas vamos avançando porque o tempo está grande. Então, Filadélfia, ela não era tão importante quanto Éfeso, mas possivelmente ela foi implantada ou pelo apóstolo Paulo ou por alguns daqueles irmãos que passaram por lá. Vou dizer uma coisa para vocês: uma cidade mais importante do que Éfeso era Roma. E quem foi quem que plantou a igreja de Roma? Alguém sabe dizer? Não. Quem foi? Ninguém sabe. Foi um crente oculto, um crente anônimo, daqueles que ouviram a mensagem lá no Pentecoste e foram para Roma implantar a igreja. E aqui uma verdade para nós: cada cristão tem um poder de Deus para abrir uma congregação onde quer que vá, porque o Espírito Santo é com ele. Vejam só, irmãos, Filadélfia era uma cidade do amor. Jesus, como ela era uma cidade do amor, alguém pode perguntar, mas por que ela era uma cidade do amor? E aqui vocês devem ter a anotação. Ela era uma cidade do amor porque ela guardava a palavra de Deus e porque ela evangelizava. Só evangeliza, só faz missões quem sente o ardor do amor de Deus pelas almas que estão perecendo. Então ali, no meio de uma cultura totalmente pagã, que era Deus e ídolo para todo tipo de gosto, pressão de todo jeito para eles deixarem o amor de Cristo, pressão da sociedade, pressão do governo, hostilidade de todo jeito, e eles permaneceram fiéis na palavra. Isso já mostrava o amor deles para com Deus, mas eles foram além. Eles não só, na pouca força que tinham, Everton, eles permaneceram fiéis a Deus, mas nessa pouca força, eles mostraram o amor a Deus e o amor ao próximo, porque eles sabiam o valor que tinha uma alma e sabiam também o preço que Cristo pagou para salvar uma alma. Eu não sei se nessa época eles já tinham conhecimento da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, mas se por lá passou algum rolo, algum pergaminho, o 1 Coríntios capítulo 13, ele faz uma descrição do que é o amor. E aí eu vou perguntar, tem alguém com a Bíblia fácil? Tu está aí, 1 Coríntios 13, Everton? A tua voz, que não é como a de muitas águas, mas é um tenor, vem aqui ler, por favor, 1 Coríntios capítulo 13.
Vai, lê daí, lê daí. 1 Coríntios, capítulo 13. Microfone. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, nem se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Obrigado, Everton. Que Deus abençoe. Então, irmãos, uma das características da igreja, ela já tinha um amor até no nome. Lá não fala muito do tipo de obras que ela tinha, do tipo de talentos que ela tinha, mas uma coisa é certa, ela era fiel à grande comissão. E o que é a grande comissão? É ir por todo mundo e pregar o evangelho. Ali em Filadélfia, era uma porta aberta, pastor Edmar, apesar da igreja ter pouca força, mas era uma porta que estava sempre aberta para anunciar Jesus. E aqui fica uma outra grande lição para nós falarmos de Jesus, para nós anunciarmos a salvação, o plano eterno de Deus. Nós não precisamos de muita coisa, nós só precisamos ter uma língua e uma vontade de falar e o amor pelas almas, para nós evangelizarmos, e aqueles cristãos ali, eles tinham isso. Então, o que concluímos com isso? Somente uma igreja amorosa se preocupa com a evangelização e com a obra missionária. Fica uma pergunta: o nosso exemplo, como instituição, como igreja, e o nosso exemplo pessoal, nós podemos dizer que nós nos preocupamos com a evangelização e com a obra missionária? Como é que está a nossa oração pelo evangelismo? Como é que está a nossa prática de evangelismo? Como é que está a nossa disposição para missões? Nós estamos orando por missões? Nós estamos contribuindo para manter missionários lá fora? E a cereja do bolo? Nós estamos indo para missões? Então, você quer verificar se você tem amor no coração por Deus e pelas pessoas? Está aí o termômetro. Como é que está o seu empenho na evangelização e em missões? A igreja de Filadélfia, como diz o texto, tendo pouca força, e a palavra também pode ser traduzida por poder, tendo pouca força e pouco poder, ela evangelizava e dava testemunho de Jesus, mostrando que ela amava o Senhor, porque ela estava obedecendo à palavra de Deus. Então, além de amar, ela era uma igreja perseverante, porque ela ficou firme e não foi vencida pelo Império Romano, não foi vencida pelas hostilidades dos Césares daquela época. Vejam só, irmãos, e nós precisamos também, apesar de nós já termos lido o capítulo 1,
mas nós precisamos identificar quem é que escreveu essa carta. E olha como diz o texto: ao anjo da igreja em Filadélfia, apresenta-se o Senhor Jesus como aquele que é santo e verdadeiro. Então, Jesus já está dizendo, ele se apresenta para a igreja de Filadélfia dizendo que ele é santo e que ele é verdadeiro. Somente alguém com essas credenciais é digno de receber do Pai a chave da casa de Davi para abrir todas as portas de oportunidades. Vejam só, irmãos, capítulo 3, versículo 7. Jesus, o Santo de Deus, ele diz que ele é santo. A santidade, não sei se os irmãos estão acompanhando aí no papelzinho, é um dos principais atributos ou qualidades de Cristo. Embora separado do pecado, ele não se separou dos pecadores, mas ofereceu-se amorosa e sacrificialmente para nos salvar das nossas iniquidades. Aqui, Jesus está dizendo, olha, eu sou santo. Deus Pai é santo. E lá no Antigo Testamento está dizendo, Deus diz, vocês serão nação santa, porque eu sou santo. E aqui, no Novo Testamento, Jesus repete que ele é santo. Então, ele está dizendo que é Deus e que é santo. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, diz o seguinte: está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Mas afinal, pastor, pelo amor de Cristo, me explique o que significa ser santo. Jesus diz que ele é santo. Ele nem precisa dizer que ele é santo, porque ele já é Deus. Mas ele mesmo assim, ele faz questão de se apresentar como santo. E logo, pastor, ele diz que nós somos santos e que nós devemos ser santos. Mas o que significa ser santo? Alguém poderia dizer aí? Separado de quê? De Deus? Separado de Deus? Separado de quê? Do pecado, porque Jesus ele veio para resolver o problema do pecado. Então, ser santo não é fazer milagre. Ser santo é você olhar para o que é pecado, para aquilo que nos separa de Deus e dizer, não vou mais me envolver com essa coisa, eu vou me separar dela. Então, quando a Bíblia diz em 1 Pedro 1,16, Pedro está dizendo, olha, vamos ser separados das coisas que o mundo pratica, porque elas nos separam de Deus. Vamos buscar as coisas do alto, as coisas de Deus, porque elas nos aproximam de Deus. É isso aí, é isso que é ser santo. Ainda, irmãos, o outro versículo, em Hebreus 12, 14, Jesus disse, em Apocalipse 13, 7, que ele é o santo de Deus. Em Hebreus capítulo 12, 14, diz assim, procurem viver a paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, quando Jesus ele se apresenta para a igreja de Filadélfia, e todo o Novo Testamento vai nesse sentido, a mensagem que ele deu lá, e a mensagem que vem para nós, era como se estivesse assim, Assembleia de Deus do Brasil, sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Assembleia de Deus do Brasil, procure viver em paz com todos, e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então é muito simples, quer ver a Deus? Se separe das coisas do mundo que nos levam para longe da presença de Deus. Mas ele também, além de dizer que ele é santo e que, portanto, ele exige santidade do seu povo, ele diz que ele é verdadeiro. Ele apresenta-se como verdadeiro. O Senhor Jesus, ele demanda, ele pede da sua igreja uma postura verdadeira e confessante. Olha o que Jesus fala, irmãos, ele não precisa de se auto-adjetivar, mas ele diz, ó, eu sou santo e verdadeiro.
O que ele exige da igreja? Que a igreja seja na prática santa e verdadeira, mas também confessante. Nós precisamos dizer de quem nós somos filhos. Olha, no trabalho que eu estou lá há 38 anos, mas lá no começo existia muito crente 007. Os irmãos sabem o que é isso? Era um agente secreto que a gente sabia descobrir que era cristão, não é, pastor Paiva? Depois de muitos anos, mas rapaz, tu é crente, eu morria de saber. Testemunho mau. Então, irmãos, Jesus se identifica, ele está dizendo para os filadelfos, sejam santos na vossa maneira de viver e sejam confessantes. Confessem que vocês são servos de Jesus Cristo. E eles viviam a santidade, porque eles não foram reprovados em nada, e eles confessavam que Jesus Cristo, que só Jesus Cristo era o Senhor. Meu irmão, tinha tinha Diana, tinha Zeus, tinha Saturno, tinha todo tipo de Deus. Eles corajosamente levantavam a voz e diziam assim: vocês estão vendo esses ídolos aí? Todos são fakes, todos são falsos, só Jesus Cristo salva. E é isso que esse que se revelou para a igreja de Filadélfia, ele está dizendo para você que está aqui nesse salão, para você que é cristão, que está me vendo, ele está dizendo assim: seja santo, seja verdadeiro e confesse o meu nome. E no meio da sociedade que você está, não se acovarde e diga que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que só Ele salva. E não importa o tamanho da perseguição que vem de fora e nem que vem de dentro, porque eu já abri uma porta para você evangelizar e ninguém vai fechar. Então, onde você estiver, olhe para o lado e veja que Jesus, ele abriu uma porta para você. E eu vou dar uma pulada aqui para o terceiro ponto, que é uma igreja amorosa, paciente e confessante. Irmãos, ela era rica em amor, era abundante em obras, e nós podemos ver alguns traços dessa igreja. Ela tira a força da fraqueza. Os irmãos percebem como ela vai ao contrário daquilo que é o sentimento humano? Quando uma pessoa está fraca, mentalmente, psicologicamente, a tendência dela é querer morrer, é querer se matar. Quando ela está sendo perseguida, quando não tem dinheiro, quando não tem nada, quando tudo está ruim, a pessoa quer entregar os pontos. Mas aquela igreja, sabe o que ela ia fazer? Sabe o que ela fazia, pastor Manuel? Ela ia orar, ela ia jejuar, ela ia testemunhar, ela ia buscar o Senhor. E da fraqueza ela tirava força, porque vinha do Senhor. E os irmãos se lembram do capítulo 1 que nós lemos? Jesus estava com eles na mão e estava passeando no meio deles. Eu vou reforçar isso. Meu irmão, minha irmã, quando você estiver... Não entre nisso, mas quando você estiver querendo entrar num quadro depressivo, ou se mesmo você estiver acometido de uma enfermidade física, se a coisa estiver ruim, o banzeiro estiver forte, o vento forte, sem dinheiro, sem saúde, sem lenço, sem documento, problema na família, o inferno na sala da sua casa, dê glória a Deus e lembre-se, o Senhor Jesus está te segurando na mão e Ele está passeando no meio da igreja. E aí você clama a Ele. E daí você vai tirar força da fraqueza, porque é o poder do Espírito Santo que vai romper na tua vida. Esse foi o segredo daquela igreja, né? Então, faça grandes coisas para Deus. Ela é pobre, enriqueça os miseráveis com o Evangelho de Cristo, lá onde você está, não importa o tamanho da sua igreja, onde ela está inserida, ela tem o poder de Deus.
Faça, enriqueça os miseráveis. Olha o que eu estou dizendo, entenda o que eu estou dizendo. Enriqueça, torne rico o maconheiro, torne rico a prostituta, enriqueça o ladrão da palavra de Deus. Porque aonde brilha o Evangelho, as obras das trevas se dissipam, porque o Senhor liberta todo mundo. Não se acabrunhe, fale de Jesus. Ah, pastor, é porque o Senhor não está na minha pele, o tráfico tomou a conta da minha vizinhança. Vá lá e fale do Evangelho, enriqueça aquelas pessoas do Evangelho. E o Evangelho salva, o Evangelho cura, o Senhor Jesus liberta. Não é isso, pastor Arnaldo? Quantos cachaceiros, quantos maconheiros, quantos assassinos já não foram libertos pelo poder do Senhor Jesus Cristo? E aquela igreja aprendeu a fazer isso daí. Ela é desconhecida, leve os pecadores a serem conhecidos como filhos diante do Deus Pai. Irmãos, e aqui nós já falamos, tinha a tribulação externa, tinha a tribulação interna, que eram os judeus, que eram sinagoga de Satanás, mas me parece que aquela coisa não ficou muito lá naquele tempo, infelizmente. No século 21, no meio dos cristãos, tem muita sinagoga de Satanás. Pastor Everlan sempre falou daqueles que são repreensíveis, porque não querem ser ensinados. Quem não quer ser ensinado é sinagoga de Satanás. Aí eu vou pedir para você, em nome de Jesus, virar para o seu irmão ao lado e dizer assim: olhe para ele, porque talvez ele se salve hoje. Olhe para ele, porque talvez ele se salve hoje. Palavra de Deus para você. Diga assim, olhe para o seu irmão do lado e diga assim: sinagoga de Satanás. Repita, meu irmão, sinagoga de Satanás. Olha, isso não é brincadeira, que nós estamos falando do destino eterno de salvação. Olhe para ele e diga assim: sinagoga de Satanás é aquele crente que não quer ser irrepreensível. Irrepreensível, não, repreensível é o crente que não quer ser ensinado. Quem não quer ser ensinado, olhe para o seu irmão. Quem não quer ser ensinado está com a mente cauterizada. Quem está com a mente cauterizada é um candidato muito forte a povoar o inferno. O recado foi dado. O recado foi dado dentro da palavra do Senhor. Bem, irmãos, eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Aqui a gente vê uma janela de misericórdia, por isso que eu disse que são candidatos fortes, mas Deus, na sua misericórdia, fez com aqueles lá, que eram sinagoga de Satanás, se curvar diante do anjo da igreja e daquela igreja. Por quê? Porque não é o anjo da igreja. Quem é o dono da igreja? Jesus Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, nem a sinagoga de Satanás. Mas nós temos que ficar atentos. Mas, irmãos, quem é a igreja Filadélfia dos últimos dias? Né? É a nossa igreja. Quando eu falo, é a igreja atual. Nós estamos vivendo os últimos dias. Quais são as características? Se naquele tempo gera uma característica forte, é a repentina ou a iminente volta de Jesus. Olha o que ele diz: eis que venho sem demora. Se era sem demora naquele tempo,
Imagina hoje, irmãos, essa é a bendita esperança do cristão. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, porque está aqui, ó, eis que venho sem demora. A sem demora é do tempo de Deus, não é do tempo cronológico humano, é do Kairos, o tempo de Deus. Então, se lá já era sem demora, aqui nós já estamos na última hora. E como é que nós estamos nos preparando? Nós devemos estar preparados. Vejam só, irmãos, tenho certeza de que Filadélfia, ao receber tal exortação, alegrou-se muito, pois ela era uma igreja que amava e suspirava pelo retorno de Cristo. Olha só, ela era uma igreja amante. Por que ela era uma igreja amante? Porque ela amava Cristo, que é o cabeça da igreja, e nela tinha aquele sentimento de dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus, estamos te esperando, Senhor, estamos te esperando. E o Senhor disse: eis que venho sem demora. E você, irmãos, você e eu, será que nós amamos realmente a volta do Senhor? Se nós amamos, o que nós estamos fazendo para apressar a sua volta? Será que o nosso coração está desejoso por esse dia? Nós temos que pedir todo dia a misericórdia do Senhor para que nós não sejamos pegos de surpresa. Então, há uma palavra também que Deus os guardaria da grande tribulação. Veja só, irmãos, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eles já viviam numa perseguição brutal. Nós nunca experimentamos isso. Eles participavam ali do dia a dia, vendo os seus serem mortos. Mas o Espírito estava dizendo que ele ia livrar de uma maior que viria sobre a terra. E graças a Deus, que na geração deles se cumpriu essa palavra. Eles morreram em Cristo, não passaram pela grande tribulação e vão encontrar conosco no arrebatamento da igreja. Mas e aí? E a Filadélfia do último dia, que somos nós? Será que essa palavra que Jesus aplicou para eles e se cumpriu, ele aplicou e eles receberam e só estão esperando o toque da trombeta? Mas e nós, será que Jesus pode dizer assim: vocês guardaram a palavra da minha paciência, também eu guardarei vocês da grande tentação que há de vir? Irmãos, só vai ser livre da grande tentação aqueles que guardarem a palavra de Deus. E nós estamos vivendo essa geração. A pergunta é: nós estamos guardando a palavra de Deus? Se nós não estivermos guardando a palavra de Deus, o raciocínio lógico, ao contrário, é o seguinte: nós não seremos poupados da grande tentação que há de vir sobre o mundo, inclusive com consequência eterna. Vai penar aqui e vai penar na eternidade. Olha a consequência de não guardar a palavra de Deus. Não tenha medo, antes que chegue a angústia, todos nós que guardamos a palavra de Deus e que o nosso nome está escrito no livro da vida, o Senhor Jesus vai nos arrebatar. Quem quiser ficar na grande tribulação, que fique. Eu creio que a igreja subirá no toque da trombeta. Mas, irmãos, tem mais coisas. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A igreja em Filadélfia já havia recebido a sua aprovação do Senhor. Mas mesmo assim, a palavra era para ser vigilante e para ser cuidadoso, para que ninguém furtasse o galardão dele. Vejam só, irmãos, nós já declaramos, vivemos
declaramos que o Senhor é nosso Salvador, aceitamos Jesus como Salvador, fomos batizados, estamos aqui na ida, mas paira sobre nós uma advertência: ser vigilante e guarda a tua coroa para que ninguém tome. A luta só acaba quando o juiz apitar, não é isso que o jogo acaba? Nós temos que ser vigilantes até duas situações: ou até o arrebatamento, ou até o Senhor nos chamar individualmente pela morte. Mas nós temos que guardar e perseverar em santidade e verdade no Senhor. E para conclusão, a igreja de Filadélfia não foi repreendida como as demais, teve elogio. Que sejamos como os membros daquela igreja, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Eles tinham pouca força, mas eles não se calavam na evangelização, eles eram firmes e abundantes. Então, eu não preciso ter uma equipe de 50 pessoas para evangelizar, eu posso evangelizar sozinho e é meu dever fazer isso. Se tiver companheiro, melhor, mas se não tiver, nada me impede. Devemos nos manter fiéis. O Senhor Jesus não tarda. Em seu inconfundível amor, Ele nos prometeu. Veja só, irmão Mário, a quem vencer, eu o farei coluna no templo de Deus. Olha o que é uma coluna. E dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Deus vai te dar um novo nome. Sabe o que significa esta promessa? Além de termos o privilégio de morarmos nos céus por toda a eternidade, seremos lá tidos como ilustres. Nós seremos reconhecidos como pessoas ilustres. Sobre nós estará o nome de Deus, do noivo e da Jerusalém celestial. Tem tanta gente que tem um nome feio, mas lá, nome esquisito, mas lá você terá, né, pastor Bela? Mas lá você terá o nome de Deus escrito na sua vida. Se tem alguém aqui descontente com seu nome, porque tem Maria, tem Raimundo, tem Francisco, tem João, tem Jacó, você vai ter o nome de Deus na sua vida. E aí, termina com a seguinte declaração, e essa declaração que o Espírito Santo deixa para a igreja, a Assembleia de Deus do Brasil: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. Que Deus abençoe.